E aí pessoal, tranquilos, tranquilas? Mais uma guia, tenho o que falar. E é isso aí galera, o vídeo de hoje aqui, tá pessoal, vou tratar sobre uma história muito interessante aí, tá? É uma história do Batman, na minha opinião, uma das melhores histórias do personagem, tá galera? E aqui pessoal, vou responder algumas perguntas sobre essa grande obra aqui, Batman Ano 1, tá? Então vamos às perguntas. Em que ano foi publicado Batman Ano 1? Ela foi publicada em 1987. O porquê de se fazer Batman Ano 1? Batman 1, pessoal, ela veio na leva das reformulações na DC no pós-crise, né? Porque o pessoal que conhece a DC, que lê a editora, sabe que esse evento chamado Crise nas Infinitas Terras fez com que a DC teve que remodelar o seu universo. E aí o Batman 1, ela veio nessa proposta de preparar os personagens para essa fase pós-crise nas Infinitas Terras, né? O Super-Homem foi reformulado, Mulher Maravilha e também o Batman. Qual a dupla criativa de Batman Ano 1? Roteirista e ilustrador. Batman 1 ficou a cargo dos roteiros de Frank Miller e os desenhos ficou ao cargo de David Mazzucchelli. E por que Frank Miller foi escolhido como roteirista? Frank Miller foi escolhido, pessoal, que eu acho, na minha opinião, foi a escolha mais acertada, porque Frank Miller, na década de 80 ali, ele já vinha demonstrado ser um excelente quadrinista, né? Tanto nos seus desenhos como em roteiro, né? E a DC viu que o Frank Miller tinha, anterior, né, na editora rival da Marvel, ele tinha pego o Demolidor, que era um personagem menor, né? E conseguiu meio que revolucionar o personagem Demolidor. E um ano antes, já na DC, né, ele fez a história, né, que também é um dos clássicos do Batman, que foi Batman Cavaleiro das Trevas. Onde lá o Frank Miller não só roteiriza, como também desenha, ele ilustrou essa história. E nessa história do Cavaleiro das Trevas é uma história onde o Frank Miller imaginou a última história do Cavaleiro das Trevas, né, com o Batman já velho, retomando o Monte do Morcego e combatendo um crime em Gotham. Então, meio que no Batman 1 aqui, pessoal, o Frank Miller, ele meio que se voluntariou quando a DC pensou em chamá-lo, né? Ele já tinha esse voluntariado porque ele queria muito fazer essa história de origem do Batman. E por que o desenhista ser o Mazzucchelli? Mazzucchelli foi escolhido pelo próprio Frank Miller, porque o David Mazzucchelli, mesmo sendo ainda um nome não muito conhecido no mercado de quadrinhos, ele já demonstrava muito talento e um dom narrativo muito bom. Ele sabia como dar o drama nas cenas, sabia como capturar a essência de uma cena dramática, então ele já tinha muito talento para a narrativa gráfica. Então o Frank Miller escolheu também muito bem aí David Mazzucchelli como seu parceiro. Qual foi a sua reação ao ler essa obra? A minha reação, galera, foi uma das melhores possíveis, tá? Porque eu achei que aqui no Batman 1, Frank Miller conseguiu fazer uma história que é muito bem fechada em si mesma. E ele, né, porque é o seguinte, pessoal, nessa fase pós-crise, tanto o Super-Homem, Mulher Maravilha e Batman, eles tiveram que ser reformulados para melhor ser encaixado nessa fase pós-crise, né, onde a DC garimpou muito seu próprio universo. O Super-Homem, que ficou em cargo do John Byrne, né, John Byrne desenhou e roteirizou a fase do Superman pós-crise. E no Super-Homem, a DC queria realmente modificar muita coisa na origem do personagem, então o John Byrne tem muita liberdade para fazer o que ele queria. Mesma coisa foi aplicada na Mulher Maravilha com o George Pérez. George Pérez, que pegou a Mulher Maravilha, ele teve liberdade criativa para remodelar muita coisa e meio que retocar muito a própria origem da Mulher Maravilha. Já no Batman, houve um problema maior, uma dificuldade maior para o Frank Miller, porque assim, o Batman criado originalmente pelo Bill Finger e o Bob Kane, a origem do Batman estava muito bem consolidada, muito bem já estabelecida. Então a DC propôs aí ao Frank Miller meio que aprofundar a história. Então o Frank Miller ficou no encargo de o quê? Melhor dramatizar a origem do Batman, complexar um pouco mais. Então o que é que o Frank Miller fez aqui? De maneira magistral, na minha opinião. Ele pegou essa origem do Batman, cara, e aprofundou, deu um teor dramático maior. Ele deu uma maior complexidade à origem, sabendo aproveitar muito bem o universo intrínseco do Batman, os personagens coadjuvantes. Porque aqui, pessoal, já vou mostrar aqui a primeira página aqui, né? Já começa na primeira página aqui da história, mostrando não só como o Frank Miller desenvolveu o Bruce Wayne, mas também o Gordon, né? O Tenente James Gordon, que depois vira o Comissário Gordon, ele tem na história todo o seu desenvolvimento. Então, durante a história, você vai acompanhando os pontos de vista do Gordon com o do Bruce Wayne, que meio que fazem paralelos lá, né? A gente vê que o Comissário Gordon aqui, na primeira parte da história, ele chega de trem, de metrô, no caso, em Gotham, ele chega de metrô, e ele fala que ele preferia ter vindo de avião.
E ao mesmo tempo mostra o Bruce Wayne aqui embaixo, chegando, opa, desculpa aí galera, o Bruce Wayne aqui, ó, chegando de avião, e o Bruce Wayne falando que preferiria ter vindo de metrô, por estar mais perto do inimigo, ou seja, mais perto do povo ali, da galera, se misturando as pessoas. Então a história é muito pautada nisso, né? E poderia ser também chamada de Comissário Gordon ano 1, além do Batman. Então é uma história que eu acho fenomenal e vale a pena ser lida mesmo. Qual a cena ou acontecimento lhe impactou ao ler essa história? Uma pergunta difícil, porque eu acho que essa história ela é recheada de momentos que se tornaram, na minha opinião, marcantes, né? A gente tem, por exemplo, a cena bem clássica que é o Batman. Ele foi em sua primeira investida nas ruas, né? Ele foi lá meio que fazer uma patrulha. Aqui está o Bruce Wayne, apenas com a touca, vestido de maneira paisana aí. Ele nem tinha ainda feito, ele nem era o Batman ainda. Ele fez só uma vigília ali para conhecer o território e tal. E aí ele tem uma confusão com um cafetão, mete porrada no cafetão aí que tava com a menor ali e tal. Essa menor, galera, é uma protegida da Selina Kyle, que é a Mulher Gato, que também o Frank Miller soube trabalhar a Mulher Gato na história, soube inserir ela na origem do Batman, já mostrando pro leitor que mais à frente tá bem estabelecido aqui a relação da Mulher Gato com o Batman, que é uma relação muito ambígua, porque ao mesmo tempo que o Batman e a Mulher Gato tem uma atração pelo outro, eles se confrontam, né? Porque a Mulher Gato, de qualquer forma, é uma personagem que é muito caótica, né? Ela assalta, ela rouba, e o Batman, ele combate o crime, né? Mas, ao mesmo tempo, a Mulher Gato ajuda ele em algumas situações de maneira ocasional ali. E, cara, o Frank Miller já estabelece muito bem aí, quando eles estão confrontando aqui, eles lutam com o outro. O Bruce Wayne percebe que a Mulher Gato, no caso a Mulher Gato, que é a Selina Kyle, ela tem um estilo de luta diferenciado, ela é treinada. Então, cara, essa fase aqui é muito massa. O Batman, ele é pego pela polícia aí, a polícia mete bala, ele é alvejado, colocado numa viatura, mas aí ele se liberta das algemas, de os policiais, né? E aí ele já se preocupa com a vida daqueles policiais e tal. Ele tem aqui essa frustração em sua primeira investida, e quando ele chega na mansão Wayne, cara, tem essa cena clássica aqui, né? Que é o Batman ali sentado numa poltrona, sangrando e tal, e ele tem que tomar uma decisão, né? Ou ele aciona um sininho para chamar o Alfred para salvá-lo, ou ele se deixa morrer ali mesmo de hemorragia e tal. Mas aí entra o morcego, cara, o morcego do nada entra aí, ó, pela janela, e isso é que dá o estalo dele, ele tem um insight. E porque, da mesma forma que o morcego entrou de forma abrupta na sala, nesse estúdio dele, foi a mesma coisa que aconteceu com os pais dele. Ele perdeu os pais do nada. De repente os pais dele foram mortos ali pelo assaltante de maneira cruel ali, de maneira bastante ocasional. Esse morcego também entra do nada e ele tem um insight que tem que virar agora o homem morcego, né? E ele vai virar essa figura que pra ele vai assustar e amedrontar os criminosos. Então, galera, é uma cena muito boa. Essa cena eu acho que seria uma das mais impactantes. Qual filme do Batman tem inspiração no Batman 1? Bom, pessoal, se vocês assistiram Batman Begins e leram Batman 1, vocês vão ver que tem umas duas cenas aí que é bem retirada ou bem inspirada nessa obra aqui. Uma das cenas, pessoal, é aquela cena que o Batman, ele usa um acessório do uniforme dele, ele bota na bota, que é uma espécie de sinalizador que emite uma trilha sonora, ó. Emite um som que só os morcegos conseguem captar, cara. E isso é mostrado, isso é feito aqui no quadrinho, né? No Batman não tem isso já. O Batman aciona esse recurso e no filme tem uma cena que ele usa isso também. Eu quero ver se eu mostro pra vocês a página aqui. Tá? O Batman, ele aciona esse recurso na bota aqui. E ele explica que se ele desenvolveu esse apetrecho, né, depois de muito estudo e tem que ter muito dinheiro para ele ter feito isso, ele aciona isso, os morcegos vêm ao encalço dele e ajudam ele a se camuflar. E o Batman Begins tem isso. E também, pessoal, lá pelo final da história, isso aqui também acho que foi muito inspirado em Batman 1, que é quando o Comissário Gordon está esperando o Batman aparecer no telhado, né? Aqui, ó, tem o Comissário Gordon aí, tá ali fumando o cigarrinho dele e esperando chegar o Batman. E aqui ele fala que tem um cara aí querendo envenenar o reservatório de água de Gotham. E esse cara é um cara que se veste de palhaço, ou seja, o Coringa, né? E aqui é a forma que acaba o Batman Begins, cara. E foi bem tirado disso aqui. Essa cena exatamente é essa. É o Comissário Gordon esperando chegar o Batman para ele falar sobre o Coringa, que é a nova ameaça em Gotham. Batman 1 seria a origem definitiva do personagem? Pra mim, sem dúvida, tá? Pra mim, Batman 1 é a origem definitiva, porque o Frank Miller conseguiu fazer uma história
muito bem intrincada, aproveitando os elementos do Batman muito bem. Ele desenvolve não só o Bruce Wayne como o Batman, também como o Comissário Gordon, cara. O Comissário Gordon aqui, ele tem um destaque muito bom. O Comissário Gordon, ele vem a Gotham sendo um policial honesto, sendo um policial íntegro. E ele se depara com uma cidade que entrega corrupção passiva, né? Ou seja, o departamento de polícia de Gotham é recheado de policiais corruptos, policiais desonestos. Então ele se depara com essa dificuldade muito grande na vida dele, né? Pô, eu tô aqui em meio a esses caras e ele tem que meio que se enquadrar, mas ele não quer se enquadrar. Então ele luta contra isso à maneira dele. Ou seja, o Comissário Gordon é como se fosse um Batman à vista, né? Um Batman às vistas, né? Ele não se esconde. Ele quer combater o crime, quer fazer valer a lei da forma legal, da forma, né, clássica, né? E o Batman, ao mesmo tempo, o Bruce Wayne, ele faz isso à margem da lei, às margens da lei. Mas eles dois têm o mesmo objetivo. Então o Bruce Wayne, cara, e o Comissário Gordon, né, no caso que é o Tenente Gordon ainda, os caminhos deles vão se cruzar uma hora ou outra, né? Eles vão ter que se aliar. É uma coisa natural, os dois acabarem se aliando. E o Comissário Gordon, tem outro detalhe aqui, é que ele veio para Gotham com a sua esposa, a Bárbara Gordon, estando grávida, né? Então isso é uma outra problemática que o Formigueiro consegue desenvolver bem aqui, o drama pessoal do Comissário Gordon. Porque ao mesmo tempo que ele vai ser pai, numa cidade muito perigosa, ele acaba se interessando por uma sargento do Departamento de Polícia de Gotham, que é a Sarah Essen. E acaba até fraquejando e dando um beijo nela, tendo um caso com ela, né? Então isso o atormenta, mas ele é tão honesto que chega um ponto que essa aqui é a Tenente Essen, tá? Essa loura aqui que tá falando com o Comissário Gordon, Tenente Gordon aqui no departamento. O Departamento de Polícia de Gotham, né, o Comissário Loeb, né, que era na época o Comissário esse Loeb aí, ele chantageia o Gordon, dizendo que vai mostrar as fotos dele dando uns amassos na Sarah Essen para a esposa dele grávida. O que vai gerar uma tremenda confusão na vida particular dele. Só que, cara, em vista disso, o que ele faz? Ele age antes, sendo um cara honesto como ele é, um cara sincero, ele confessa para a Bárbara Gordon o deslize que ele deu, né, a pulada de cerca. Ele faz isso antes, cara, ele fala, então acaba deixando por terra esse plano do Departamento de Gotham aí, usar essa chantagem. E, cara, isso tem todas as consequências na vida do Gordon, né? Aqui, ó, tá o Gordon aí com a arma na mão, a Bárbara Gordon aí, ó, grávida, deitada, e o Comissário Gordon aqui, ó, com peso na consciência imenso por ter feito esse deslize com a própria esposa. E entre Batman 1 e Cavaleiro das Trevas, qual você prefere? Difícil pergunta, gosto demais das duas obras. As duas obras, coincidentemente, feitas pelo Frank Miller, que demonstra ter um tremendo conhecimento do Batman, né? Mas, cara, pra mim, Batman 1, eu acho que tá em primeiro lugar, porque eu acho que a Batman 1, ela conversa muito bem nela mesma. Eu consigo sentir aqui muito a origem do Batman mesmo. Eu acho que é muito sincero essa obra aqui, sabe? Eu acho que o Frank Miller estava muito inspirado mesmo e conseguiu aprofundar uma lenda que já tinha sido estabelecida antes pelo Bill Finger, né, o Bob Kane, mas ele aprofunda tudo e aprende muito bem esse personagem. Já no Batman Cavaleiro das Trevas, tudo bem, é uma imaginação do Frank Miller de uma última história, utilizando um argumento que eu acho muito interessante, que é um Batman velho, que já tinha parado de ser Batman pelo trauma que ele teve pela morte do Robin. Ele decide parar de agir como vigilante porque ele ficou muito traumatizado e culpado pela morte do Robin, né? Então, o Cavaleiro das Trevas, ele aborda isso, um Batman voltando à ativa, com mais de 50 anos, depois de um longo tempo parado. Então você vibra com a volta do Batman, agindo em Gotham, combatendo os criminosos, né? Porque Gotham, depois que o Batman saiu de cena, entrou num caos aí completo, né, praticamente. E também tem elementos do Super-Homem, só que eu acho que quando o Super-Homem na parada, quando o Superman entra no Cavaleiro das Trevas, eu acho que, na minha opinião, força um pouco a barra o combate entre o Batman e o Super-Homem. É muito bom, você vê um combate entre os dois, que muita gente poderia querer ler o combate. Como é que o Batman poderia vencer o Super-Homem? E aí o Frank Miller desenvolve toda uma estratégia lá, um argumento na história, que você pode até acreditar, mas acho que força um pouco nisso. Já o Batman 1 não, cara. Batman 1 eu acho que é uma história que em nenhum momento achei forçado, em nenhum momento saiu do tom da narrativa, saiu do tom da história inicial. A ideia toda é muito bem trabalhada e desenvolvida de maneira que eu acho espetacular. Então, eu gosto muito não só pelo Bruce Wayne tornando-se Batman, mas como o Comissário Gordon vencendo as dificuldades de ser um policial honesto em Gotham City. Então, pessoal, pra mim o veredito é Batman 1, pra mim é a melhor história até hoje do Batman. Então, pessoal, é isso aí, tá? Quem gostou, dá uma curtida, se inscreva no canal, pessoal. O que vocês acham aí de Batman 1? Vocês gostam da história? E outro, pessoal, quem não leu aí o quadrinho, tá? Eu indico também a animação Batman 1 aí, ó. Muito boa, segue demais o quadrinho, é 100% fiel o quadrinho, cara. Quem não leu o quadrinho aqui, pode ver a animação que não vai perder nada, tá?
vai entender a história toda. A história tá quase que integral aqui, eu acho que não tem nenhum corte, se não me engano. E muito bem feita a animação, até o desenho do Mazzucchelli eles conseguiram adaptar para animação, cara, muito bom. Tá? Então é isso aí, pessoal, se inscreve no canal, vamos trocar essa ideia aí, se você prefere Batman das Trevas, prefere Batman 1, prefere Piada Mortal, da Namu, o que é que vocês acham? Então é isso aí, galera, até o próximo Aguiar, tenho o que falar.